Bom, para conversar um pouquinho nessa tarde sobre obras que foram marcos na construção do Brasil, como a reforma do Maracanã, a Copa de 2014, a construção da linha 6. Há uma pergunta: por que há estouros em obra? Por que tem essa dificuldade de não conseguir manter os custos, Alfredo? Bom, essa pergunta é uma pergunta bem abrangente, né? Você tem vários motivos que fazem com que obras estourem, né? Você tem motivos técnicos, motivos psicológicos, porque primeiro vamos ficar na área da psicologia de viabilidade e de empreendimentos. Quando um governo, quando um grupo empreendedor, quando existe a iniciativa de fazer uma obra, existe um preço-alvo, muitas vezes, e uma vontade de viabilizar aquilo. Uma vontade de tornar aquele sonho viável, encaixar ele em grandes números. E para poder viabilizar o empreendimento, pedir uma verba de financiamento, público ou privado, para fazer o empreendimento. Então, quando a situação está na viabilidade, ela é muito macro e as equipes tendem a ter um viés de otimismo para fazerem os orçamentos. Então, normalmente, vamos construir um novo estádio de futebol. Qual que é a estimativa de custo? Essas estimativas, quando o projeto está na ideia, são muito grosseiras e passíveis de muita falha. Então por que não colocam uma verba grande de contingência? Porque não existem históricos, né? Cada estádio de futebol, por exemplo, ele é de um jeito. Ele é em um terreno com as suas dificuldades. Não é uma obra que se repete igualzinha para você atribuir um preço, fazer um preço para ela. Quando o projeto nasce, a verba nasce, você não fez todos os projetos. Os projetos todos não estão prontos. Você tem máximo ali o projeto de arquitetura, fundação. Você não tem o projeto de climatização, o projeto de iluminação, interferência com vizinhos, ruas. Esses assuntos complementares, paisagismo, meio ambiente, esses assuntos complementares, eles vão chegando depois, né? Nós não temos uma cultura de fazer o projeto todo, compatibilizar, testar em modelo para depois construir. Infelizmente, na cultura brasileira, você vai projetando e construindo, projetando e construindo. É impressionante que isso esteja presente até hoje, não resolvemos essa questão. Então, esse é um motivo, o viés de otimismo, quando se pensa o empreendimento, carrega ali uma carga de otimismo que ela vai se desfazendo com o tempo, à medida que as dificuldades vão chegando. Agora, obras repetitivas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você tem empresas muito competentes que já estão no jogo aí há mais de 10 até 20 anos fazendo prédios, repetindo aquela planta, repetindo aquele modelo e acertando seu orçamento. Uma obra estoura, outra não, alguma economiza, mas as empresas, os projetos repetitivos, onde você, terminei uma obra de 1.000 unidades no Mato Grosso. Vou fazer no Distrito Federal uma obra parecida, por 1.000 unidades. As características daquele projeto repetitivo, vamos falar aí, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para uma outra obra na mesma região, então você pode fazer uma analogia, um parâmetro bem assertivo para fazer. Agora, obras que são únicas, é muito difícil acertar o orçamento. Então, esse é um dos principais motivos que fazem as obras estourar. Agora, nós, né, em outros encontros nossos aqui, a gente falou da dificuldade da mão de obra. Despesas que o pessoal sempre esquece, por exemplo, tem isso? Tem. Vou te falar de despesas que as pessoas esquecem.
Segurança do trabalho. Fazer guarda-corpo provisório nas escadas. Quando você vai concretar uma laje, você tem que fazer um guarda-corpo, uma proteção. Essa proteção não é uma proteção qualquer, não é mais uma madeirinha batida no prego, existe norma para isso. É comum esquecer dessa... E é um valor considerável. Cada laje que você faz, você tem aquela proteção que muitas vezes é negligenciada em orçamento, né? Você, por exemplo, você tá fazendo uma obra, você tem que levar energia elétrica para ligar uma maquita, para ligar uma lixadeira, uma parafusadeira na tomada, né? Então, você tem que distribuir energia na obra inteira. É um custo enorme, muitas vezes se esquece. Canteiro de obras. À medida que você está fazendo um prédio, você começa o canteiro no lugar, mas depois você tem que mudar ele de lugar, porque ali de baixo tem uma guarita, tem um salão de festas, alguma coisa. Essas modificações do canteiro de obra, durante a construção da obra, muitas vezes são esquecidas no orçamento. E Danilo, por incrível que pareça, ainda tem muita empresa que não faz um orçamento executivo. Tem muita empresa que vai lá, essa obra custa 3 mil por metro quadrado. Pega lá a área e não faz um orçamento. E orçamento é uma das menores despesas de um empreendimento, né? E muitas vezes você tem que fazer um orçamento quando você tem projetos básicos, e na hora que os projetos executivos chegam, o ideal é você fazer outro orçamento. É um investimento que vale muito a pena. Mas muitas empresas no Brasil não fazem.